Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Você que está ouvindo através da rádio, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E você também que está assistindo aos vídeos e recortes, que você seja grandemente abençoado através da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Malaquias, é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 14. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém. Oremos. Meu Deus, Tu és santo, Tu és o grande rei, Senhor Jesus. Teu trono é santo, Tu és aquele que com o sangue precioso comprou para o Pai pessoas de todas as tribos, raças e nações. A Tua palavra nos adverte, em 1 Coríntios, capítulo 10, que as coisas dantes escritas foram para nosso proveito, exemplo, escritas, para que não venhamos a fazer as mesmas coisas. Sim, meu Deus, o Senhor fala nos dias de hoje, o Senhor continua falando, e a Tua palavra é viva e eficaz, e ela certamente não volta vazia. Meu Deus e Pai, venha despertar os nossos corações a respeito da Tua palavra, e que ela gere frutos, Senhor. Ah, como eu queria, Senhor, como eu queria que todos ouvissem a Tua palavra. Só o Teu Espírito pode abrir os corações e transformar. A minha esperança nesta noite é que, pelo menos alguns, Senhor, sejam impactados e transformados e se arrependam, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. O nome Malaquias, no hebraico Malak, significa meu mensageiro. Tem uma raiz
parecida com as palavras que dão origem aos anjos, como mensageiros também. Malak é o mensageiro de Deus. Malaquias é aquele que fala em nome de Deus. Ele fala para uma nação, para um povo que era surdo. Não surdo fisicamente, mas um surdo espiritualmente. A consciência daquele povo estava cauterizada pelo pecado. Malaquias viveu em uma época, no final dos profetas, da atividade profética canônica que nós temos aqui nas Escrituras. Ele faz parte de uma transição muito importante entre o Antigo e o Novo. E depois de Malaquias, o próximo profeta que surgiria no Novo Testamento seria João Batista, que inclusive é anunciado por Malaquias. Malaquias, ele viveu em uma época de apostasia, uma época difícil. Imagine Malaquias profetizando. Muitos profetas antes dele já haviam partido, se foram, morreram. Imagina quantos profetas orientaram o povo de Israel a respeito do que eles faziam. Imagine, por exemplo, Malaquias, ele profetiza para um povo que veio bem depois, por exemplo, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Ele é o último dos profetas. Mas o que nos chama a atenção é que, depois de toda essa linha em que Deus fala com o povo, e Malaquias surge profetizando, me parece que nada mudou. Às vezes a gente fica chateado das pessoas não ouvirem a mensagem, né, de Deus, mas imagine quantos e quantos profetas falaram em nome de Deus. Os profetas eram a boca de Deus para o seu povo. E Malaquias agora, o último deles, profetiza, e interessante que nada mudou. Os pecados continuam, a rebeldia continua, a dureza de coração continua, e o povo estava, pelo contrário, mais insensível ainda, ao ponto de ser cínico com Deus. O povo de Israel chegou ao cinismo. Quando Deus os repreendia, eles não conseguiam ver o que eles estavam fazendo. É como se Deus estivesse errado em repreendê-los, estivesse enganado. Então é nessa época que Malaquias vive. Ele é contemporâneo de Neemias. Pelos indícios do livro, nós podemos ver que o templo já havia sido reconstruído. Então, os sacrifícios voltaram a ser feitos. Esse é o contexto de Malaquias. Ele é contemporâneo de Neemias. Provavelmente ele profetiza naquela época em que Neemias ele retorna à Pérsia para depois voltar de novo. Então, por volta de 430, 450 antes de Cristo. Não sabemos muito sobre Malaquias, sobre a sua família, quem era o seu pai, quem era a sua mãe. Alguns teólogos que gostam de viajar na maionese, né, acham até que ele não existia, por causa do nome dele, mensageiro de Deus. Então, é uma mensagem. Não, mas ele é um personagem real, embora a gente saiba pouco a respeito da origem dele, da sua família, da sua cidade. Mas a construção do nome dele, em hebraico, mostra que era realmente uma pessoa. E o livro deixa bem claro quando diz que a palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 1, foi dita por intermédio do profeta Malaquias. O tema do livro é o amor de Deus pelo seu povo. Como assim? Um monte de repressão. Sim, o amor de Deus pelo seu povo, o amor que repreende, o amor que corrige, que disciplina. Então, o tema do livro é o amor de Deus pelo seu povo, a despeito de seus pecados. Porque o que
fundamenta esse amor? Tá? Por que Deus continua amando esse povo? Porque o amor dele está fundamentado em duas coisas que nós vemos claramente aqui nesse livro. A eleição, inclusive tem um versículo aqui muito conhecido, né? Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então a eleição de Deus, ela é irrevogável. Então Deus não pode amar e desamar, amar e deixar de amar, ou eleger e depois me enganei. Me enganei, não era isso. Então a eleição fundamenta esse amor. E a segunda coisa é a aliança. Deus faz uma aliança com Israel, que embora Israel, por vezes, quebre vários aspectos desta aliança, Deus é fiel e continua sendo fiel à sua aliança. Então essas duas coisas são a base e o fundamento para o amor de Deus, que é o tema desse livro. Deus ama o seu povo, a despeito dos seus pecados e a despeito do que eles fazem. Não quer dizer, tá, que Deus tolere o pecado. E não quer dizer que todos que se dizem povo de Deus são povo de Deus de verdade. Porque nós vemos que os ímpios dentre o povo serão queimados e castigados e punidos, enquanto o justo, ele se arrepende ao ouvir a palavra de Deus. Então você vai perceber que, apesar da eleição ser irrevogável e da aliança ser irrevogável, nem todos que estão no meio do povo são realmente do povo. Olha que coisa interessante, né? Vamos entender assim, trazendo para nós aqui. Tem pessoa que acha que é crente porque tem a carteira de membro da igreja, porque foi apresentado na assembleia e tem o seu nome lá no rol de membros. Mas às vezes seu nome não está no livro da vida. E uma das provas de que a pessoa realmente é salvo é que ele se arrepende. Ele se arrepende dos seus pecados, quando Deus severamente o repreende. Então Malaquias é esse contexto. Então, esse amor de Deus está fundamentado, tá, na eleição e na aliança. Por exemplo, Malaquias 3, 16, 17, diz o seguinte: então os que temiam ao Senhor, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, aqueles que temem ao Senhor, diante das advertências, eles atentavam para a palavra de Deus, e Deus promete poupá-los naquele grande dia. Então, apesar do povo judeu ser infiel, Deus sempre será fiel. Apesar, por exemplo, da igreja, muitas vezes, muitos membros serem infiéis, Deus continuará sendo fiel sempre. E Ele continuará falando sempre, até o fim. Esse é o Deus que nós servíamos. Então, tinham vários problemas em Israel naquela época. Eles diziam que Deus não amava eles, eram ingratos. Olha só, eles diziam, abriam a boca e diziam: Deus não nos ama, Ele é mau. Então, eles eram ingratos, totalmente ingratos. Segundo, eles eram negligentes quanto à lei, quanto à aliança e quanto ao culto. Então, eles eram totalmente negligentes. Em outras palavras, eles desprezavam a Deus, não honravam a Deus. Terceiro ponto é que eles eram infiéis. Eles não tinham nem um pingo de fidelidade, de demonstração de amor em suas ações. E só viviam insatisfeitos.
com os caminhos de Deus. Vou dar spoiler já no final, né? Mas é como alguns crentes, né? Que nunca estão satisfeitos com nada, absolutamente nada. Sempre estão descontentes. Então, eles eram tentados, né, a abandonar a fé. A aliança é vista, por exemplo, em Malaquias 2, né, 5 a 9. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambos lhe dei eu para que me temessem. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Está se referindo aos sacerdotes, ao passado. Versículo 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Olha as alegações do povo. Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Nós somos israelitas. Como assim? Será que a gente seria desleal uns para com os outros? Seríamos desleal para com Deus? Será? Será? Então Malaquias, ele traz à luz todos esses problemas, todas essas coisas, tempos de dúvidas e decepções, povo descontente. Então Malaquias queria acender a aliança no coração deles. E Deus faz uma denúncia contra o seu povo, e ele vai se valer de 6 discursos. A profecia de Malaquias, ela tem um tom especial, ela é diferente dos outros profetas, porque ele profetiza em forma de discurso. Ele assume o lugar de Deus, não é que ele se faz Deus, não, tá? Ele assume a posição de Deus, ele é o mensageiro de Deus, lembra? Ele é o Malaquias, ele é o mensageiro de Deus, ele assume a posição de Deus, tá? No lugar de Deus, Deus dá a palavra a ele, ele vai, né? Deus que desce do céu para falar, mas é ele, é o enviado do Senhor, ele vai lá, tá? E ele vai colocar algumas questões, e vai levantar 6 discursos. Então todo o livro, toda a profecia vai girar em torno desses 6 discursos, que nós vamos trabalhar aqui na igreja de uma forma mais profunda, cada um deles, se assim Deus nos permitir. Porque todos eles falam de uma forma muito profunda. Então, depois dessa introdução, nós faremos uma exposição aqui de cada um desses discursos. E hoje nós vamos passar de uma forma mais panorâmica sobre eles, a fim de que vocês tenham uma noção do contexto, e a gente não precisa voltar nessa noção nas outras exposições, ok? Então ele vai fazer essa repreensão através de 6 discursos, onde Deus fala, são afirmações, tá? Quem está afirmando? O próprio Deus, amém? Vocês estão prestando atenção? Então, quem está falando? Deus. Deus está afirmando algo a respeito do povo. Por exemplo, quando Deus fala a respeito de Jó, tens visto meu servo Jó, homem justo, temente a Deus, fiel, que se aparta do mal. O que Deus fez a respeito de Jó? Ele deu testemunho a respeito do seu servo. E agora, Deus está fazendo a mesma coisa, ele vai dar um testemunho do povo, só que não é um testemunho muito legal, não. Deus usa Malaquias para dizer: vocês me desonram, vocês não me amam, vocês são infiéis, vocês me cansam. É duro ouvir isso de Deus, né? Mas é isso que Deus vai falar para o povo de Israel. E o primeiro discurso, Deus diz o seguinte, no versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então o que Deus disse a respeito do povo? Eu tenho o quê? Amado vocês. Eu tenho amado. Mas o que o
povo respondia? Em que nos tens amado? Olha, que abuso. Quem está falando que ama? É Deus. Lembra, ele deu testemunho de Jó, Deus dá testemunho do seu povo, ele deu testemunho de Daniel, desse homem muito amado, e agora ele está dizendo, eu vos tenho amado. E o verbo aqui mostra uma ação contínua, ou seja, Deus não está amando ali agora, Deus tem mostrado o seu amor desde quando fez a aliança com Abraão, e separou um povo dentre as nações, e os redimiu do Egito, e os trouxe para a terra que mana leite e mel, e fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e enviou seus servos, os profetas, e não os destruiu totalmente. E Deus diz, eu vos tenho amado, olhe a vida de vocês, eu vos tenho amado, mas olha o que aquele povo ruim diz, em que nos tem amado? Como assim? E por que eles estão falando isso? Porque havia seca, a colheita não estava prosperando, o gado não estava dando cria, era opressão dos outros povos para tudo quanto é lado, destruição, guerras, dificuldades. Então, para eles, Deus, em outras palavras, irmãos, isso é muito sério, tá? Eles estão dizendo assim, ó, Deus fala para eles, usando Malaquias, eu vos tenho amado. E eles dizem, não, você não nos ama, você é mau. E aí Deus apela à eleição, ah é? Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Eu elegi vocês. Eles não conseguiam ver que tudo que estava acontecendo era culpa deles mesmos. Eles se prostituíram, eles eram infiéis, e toda a desgraça estava vindo sobre eles, como punição, baseado na lei de Moisés, em Deuteronômio. Eram as maldições de Deuteronômio que estavam vindo sobre eles por causa da infidelidade. O problema não estava em Deus, estava neles. Deus continuava amando eles. E a punição era para eles se arrependerem. Nem sempre as lutas, as doenças, as dificuldades, nem sempre é um pecado específico, mas sempre Deus usa disso para tratar conosco. Entendam isso. Tá? Então, Deus fala no primeiro discurso, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Olha que abuso. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ó o que Deus está falando, eu não amei vocês. Antes de vocês nascerem, eu amei. Eu dei a herança de Edom com os chacais do deserto. E a sua é a terra que mana leite e mel. Se Edom diz, versículo 4, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha a diferença. Se Esaú, se Edom construir de novo, eu destruirei. É um povo para o qual Deus está irado para sempre. Mas qual é a diferença? Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor,
também fora dos limites de Israel. A diferença é que Israel não será destruído para sempre. Então Deus diz: eu amo vocês sim. Eu estou ensinando vocês. Pare de dizer que eu não amo vocês. Isso ofende a Deus, ofende o Criador. É uma ofensa contra o seu caráter, contra a sua justiça, contra a sua bondade. É isso que aquele povo estava fazendo, duvidando do seu amor. Segundo discurso, segunda coisa que Deus disse. Deus disse: onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Em outras palavras, vocês me desprezam. É isso que Deus está falando na cara deles, usando Malaquias. Vocês me desprezam. Vocês não me honram. Vocês profanam o meu altar. E qual era a resposta deles? De novo, abusados, cínicos. Olha o que eles diziam: em que desprezamos nós o nome de Deus? Em que nós estamos desprezando? Não guardavam o sábado, faziam tudo errado. Mas o que a gente está desprezando? Não, Deus, o senhor é mentiroso, hein? O senhor está enganado. Mas peraí, irmãos, prestem atenção, desse lado aqui é Deus. Quem é o homem para dizer para Deus, não é assim? Eu sei que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui. E talvez as nossas reações: não é para mim isso. É para o outro lado, não é para mim. Deus disse: vocês me desonram, onde está a minha honra? É o versículo 6. E a resposta dele: em que desprezamos nós o nome de Deus, o seu caráter, né? O nome diz o caráter da pessoa. Por exemplo, Yahvé, o nome de Deus, aquele que é, o eu sou, o Deus presente, o eterno, o Criador. O seu nome diz tudo sobre ele, é o seu caráter. Vocês desprezam o meu nome, vocês não me honram. Em que nós desprezamos? E aí, Malaquias vai dizer isso, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eles não diziam: você é meu pai. Oh, Senhor, tu és meu pai, tu és o Senhor, tu és o rei. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o meu respeito? Chega lá no aniversário do pai, no aniversário da mãe, você vai lá: mamãe, eu vim aqui rapidinho, só para não deixar passar em branco. Que Deus te abençoe, mamãe. Não esqueci da senhora, hein? É seu aniversário. Deus abençoe. Estou falando de relacionamentos humanos. Agora imagine Deus. Ó, meu amigo, hoje é dia dos amigos, mas olha, eu não tinha nada, né? Então, para não passar em branco, toma essa lembrancinha aqui. Cala a boca, não fala isso. Olha a diferença. Que isso, pastor? O senhor está sendo... Olha a diferença.
Meu amigo, eu não tenho condições, mas eu te dou o meu melhor. Eu te amo, não esqueci de você. Entendeu a diferença? Não está no valor do presente, mas em quem a pessoa que está sendo presenteada é para você. Não é o dinheiro, não é o valor, é a honra. Você entendeu a diferença da frase? Eu não tinha nada, mas para não deixar em branco, tome isso aqui. Né? Olha a diferença. Olha, eu não tinha nada, mas isso é o melhor que eu tenho para te dar. O povo desonrava a Deus. E olha o que diz, ó, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis em que desprezamos o teu nome. Olha o que Deus diz, olha, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda pergunta, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis coxo, enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá agrado de ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Vai lá, dá para o teu chefe isso aí. Dá lá para o governador, dá lá para o prefeito, dá lá para o coronel, dá lá para o brigadeiro. Deus está falando, por que que para mim tem que ser a porcaria? Em outras palavras é isso, vocês me desonram e me desprezam. Estava nas férias uma vez, e a minha mãe, na época, muitos anos atrás, a minha mãe, antes de conhecer a teologia reformada também, ela foi membro da Assembleia de Deus lá do Silas Malafaia, na Penha, eram uns 5.000 pessoas, né? E um dia, era um domingo, né? E eu estava no Rio de Janeiro, e se eu não estiver fazendo nada, eu vou para culto, e a minha mãe me acompanha, vai lá comigo, eu fui lá com ela. E naquele dia foi dado um aviso na igreja, eu lembro disso até hoje, porque na semana anterior foi dado o seguinte aviso, quem tiver roupa que não está usando mais, traga aqui para a igreja para a gente dar para os irmãos mais pobres. Aí na outra semana que eu estava na igreja, o pastor falou, olha, eu vou pegar isso e vou jogar no lixo, eu vou queimar essas roupas. Falou, porque tem gente trazendo roupa rasgada, manchada, estragada. Vai vestir isso você. Vai dar isso aí para o seu chefe lá do trabalho. Por que para o Senhor tem que ser o pior? É assim que eles desonravam a Deus. Então o que Deus está falando aqui, e eles cinicamente dizem, em quem que eu estou desonrando? Irmãos, olha como é grave. Deus está dizendo, vocês me desprezam, vocês me desonram. E eles, imagina, nós estamos desprezando? Estamos. Aí Deus fala aqui, depois você vai ler, nós vamos expor isso com mais detalhes nos outros cultos, mas Deus vai falar, vocês trazem animal aleijado, traz animal cego, né? Velho, com a carne dura, e vocês trazem aqui para oferecer esta porcaria. E ele diz, vocês estão me desprezando. Versículo 8, por exemplo, quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Versículo 10, tomara houvesse entre vós quem fechasse a porta. O que é isso? É um ditado que nós temos hoje, vamos botar na versão de 2026, o último apaga a luz e sai. É isso aí que ele está falando. Fecha a porta do templo, apaga a luz e acaba o culto.
É isso que Malaquias está dizendo aqui. Tomara tivesse quem fechasse essas portas, para que não acendesse à toa ou debalde o fogo do meu altar. E aí Deus diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então ele diz que eles estavam profanando. E o versículo 11 ainda diz, o versículo 13, que eles ainda falavam: que canseira, irmão, parece o quê, né? Eles, vamos ter que ir lá adorar, que canseira, ai meu Deus do céu, que enfado, que enfado, que canseira, tem que oferecer animal de novo, que canseira, de novo sangue derramado, que canseira. Que canseira, dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. E ele encerra essa parte dizendo: pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor o defeituoso. O cara é um mentiroso. Ele está cheio de animal bom lá no gado, no rebanho, lá dentro do curral, aí ele procura lá um defeituoso, um doente, é esse aqui, e leva lá para oferecer. E ainda diz: que canseira. Irmãos, isso é sério, irmãos. Olha o estado daquele povo. E eu quero lembrar vocês, dando um parênteses, né, que aqui é uma transição, ó. Tá? É um divisor de águas. Malaquias está profetizando, tá? No final aqui desse período profético, e vem depois dele o mensageiro do Senhor, que é João Batista, novamente convidando ao arrependimento. Era uma mudança que estava para acontecer, o reino do Senhor estava chegando. E nós vivemos uma época de virar chave também. Em breve Cristo virá, em breve Cristo voltará. Você crê nisso, amém? Então vamos lá. Terceiro discurso, terceira coisa que Deus disse. Deus disse: vocês violaram a aliança, vocês violaram a minha aliança. Aí o que eles diziam? Por que seríamos desleais? Quem disse? Até parece que eu ia ser desleal. Deus é o nosso Pai. Aí sabe o que Deus vai falar? Vocês não são fiéis nem na aliança entre vocês, que fará na minha aliança. Olha o que Deus vai dizer, olha, no versículo capítulo 2, versículo 13, olha. Ainda dizeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E pergunta: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí Deus joga na lata. Vocês são desleais. Como assim? Nós não somos desleais. Vocês vêm no altar, cobrem o altar de lágrimas, mas a mulher que está contigo não é a mulher da tua aliança. Não é a tua mulher. Você quebrou a aliança com ela, que era uma coisa proibida na lei. Então, o que Deus está fazendo aqui? Ele está dizendo que eles são infiéis à aliança com Deus, mas quando eles quebram a aliança entre eles automaticamente estão quebrando a aliança com Deus também. Porque a lei proibia isso. E se você ler todo esse capítulo da aliança, Deus vai dizer, inclusive, que eles casaram com mulheres estrangeiras,
quebraram a aliança com o Senhor. E depois, com a cara mais deslavada, vinha. Vocês estão percebendo o que está rolando aqui? Deus fala, você está fazendo isso. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, criador, que está em todos os lugares, sabe tudo que você pensa, todo o seu coração, está dizendo, você faz isso. Aí eles, cínicos, cegos, insensíveis, o quê? Nós não. Deus é o nosso Pai. Quarta coisa que Deus disse para eles: vocês me cansam. Eles disseram, que canseira, né? Agora Deus diz, vocês me cansam. E aí o povo, mais uma vez, dizia o quê? Em que nós estamos cansando o Senhor? Como assim? Nós cansando o Senhor? Não. Versículo 17, capítulo 2, enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Olha que gente ruim, cara. Deus está falando assim, vocês estão me cansando. E eles dizem, em que nós estamos te enfadando? Com as palavras que vocês dizem. Toda hora vocês blasfemam, reclamam, são incontentes. Olha o que eles diziam. Quem faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Tipo, pessoal ruim está se dando bem. Olha, não vale a pena servir a Deus. Só me dou mal. Tudo para mim é difícil. Tudo para mim é complicado. Eu gostaria de fazer as coisas, não posso por causa de Deus, não posso por causa da igreja. Deus diz, vocês me cansam. Vocês me cansam. Em que te fadamos? Porque você diz que o mal passa por bem aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Irmãos, eles estão chamando Deus de injusto. Em outras palavras, estão dizendo assim para Deus, tu és injusto comigo. Eu podia ter só uns 20 centímetros, uns 10 centímetros a mais, né? Deus é injusto, cara. Olha, olha, Deus, tu és injusto, né? Quem estiver vendo o filme, por favor, hoje em dia está difícil, né? É irônico isso, tá? Estou sendo irônico, cético. Irmãos, esse povo é que estava enfadando a Deus. Diziam que Deus não era injusto, não era justo. Irmãos, quantas vezes o povo de Deus, com os lábios, fala isso. Às vezes não quer falar diretamente com Deus, porque tem medo às vezes, né? Aí despejam e vomitam a raiva onde? Vocês. Vocês são o representante deles na igreja. Vocês são injustos. Você chamou fulano, não chamou Beltrano. Você ajudou fulano, não ajudou Beltrano. Vocês são injustos. Olha lá, aquele lá você não está punindo. Vocês são injustos. Quinta coisa que Deus diz, está falando de livro pesado, né? Jeremias, se pegar ele, peso de uns 30 quilos aqui, né? Não é? Não. Porque Deus também fala, ai daquele que diz peso da palavra, peso. E aí Deus diz, vocês é que são peso, não é a minha palavra. Quinta coisa que Deus diz, arrependam-se. Arrependam-se, é o quinto discurso. Dá um para cada pastor pregar.
arrependam-se. Mas eles diziam, adivinha o que eles diziam? Do que temos que nos arrepender. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo isso. Arrepender do quê? Em que havemos de retornar, voltar para quê? Até parece que eu estou desviado, voltar para quê? Eu estou aqui na igreja, eu estou no meio do povo. Deus diz, arrependa-se. Capítulo 3, versículo 6 e versículo 7, porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha o que Deus está falando, ó, eu sempre fui bondoso. Sempre falei, mas vocês não voltaram para mim. Vocês sempre se desviaram dos meus estatutos. E aí Deus diz, ó, se arrependa, volte para mim, voltem para mim. E eles, voltar do quê? Está dizendo que eu sou desviado? Está dizendo que eu não sou israelita? Está dizendo que eu tenho que me arrepender? Me arrepender do quê? Voltar do quê? Aí Deus, que nem da outra vez, quando falou da aliança, ele deu o exemplo da mulher que era mandada embora, né? O cara ia lá, ofereceu oferta, mas rompeu a aliança com a sua esposa. E agora, ele vai dar outro exemplo. Eles estão falando aqui, ó, olha, nós não quebramos os estatutos, nós não quebramos as leis, temos que nos arrepender de quê? Aí Deus fala, roubará o homem a Deus? Versículo 8, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, a segunda pergunta está dentro da primeira. Ele está dando um exemplo para ilustrar bem onde eles estavam precisando se arrepender. E aí Deus diz, vocês não têm que se arrepender não? Então tá, o homem pode roubar a Deus? Roubará o homem a Deus? Gente, nós podemos roubar a Deus? O pessoal, veja bem, tem um monte que rouba, mas acha que está roubando porque Deus, vamos assim dizer, inroubável, né? Porque Ele é todo poderoso, onipresente. Ele sabe muito bem. Lembra o que Ele disse? Que você tem o gado e traz o aleijado. Deus sabe. O cara traz, ninguém viu, né? Deus, ó, eu vi. Você tem um monte de gado lá, gordinho, bonitinho. Você trouxe o aleijado aqui para mim. Eu sei. E aqui Deus fala, roubará o homem a Deus? A resposta é implícita, não. E aí eles dizem, mas vocês dizem que temos roubado. Se ele está dizendo que roubou, é porque eles roubavam. E aí Deus diz, olha, nos dízimos e nas ofertas. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Aí Deus está dizendo, se arrependam. Arrependam-se. Parem com isso, vocês me roubam. Não estamos roubando. Estão roubando. Porque era um sinal de tudo aquilo que Deus está falando, do desrespeito, da falta de compromisso. Eles não tinham compromisso com o Senhor. É isso que acontecia, olha, versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. É o que Deus está falando, as coisas estavam difíceis, ele dizia, vocês não me amam. Não, nós amamos sim. Mas por que estava difícil? Porque eles se desviaram de todos os estatutos da lei do Senhor. Deus os deixou à própria sorte. E agora Deus está falando, se arrependa, volte para mim. Por que eu tenho que me arrepender? Não estou fazendo nada. Não, então vou dar só um exemplo. Vocês me roubam no dízimo, nas ofertas. Não, isso, me roubam. Aí ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A questão não era o dinheiro em si, mas o coração do povo,
que fazia com que eles quebrassem todos os estatutos e ficassem abusados. Você está percebendo o que o pecado fazia com o povo de Israel? O que o pecado estava fazendo aqui? Deixando eles insensíveis. Eles não sentiam mais o pecado. Se tornou normal, ele ia lá, oferecia o aleijado, oferecia o manco, o cego, quebrava as alianças, roubava o dízimo, mentia. E ainda dizia, o quê? Eu estou fazendo isso? O dízimo aqui era um exemplo do valor que eles não davam para Deus. E por fim, o último, ele diz, as palavras de vocês são duras, vocês são rudes. O povo dele, olha o que Deus está falando, as palavras de vocês são duras. E aí eles diziam, mas o que nós estamos falando contra ti? Olha que abuso, mas o que nós estamos falando contra o Senhor? Por que a minha palavra é dura? Irmão, parece que é fácil, a gente pensa bem, coloca esse retrato, vamos supor, um exemplo da nossa vida, se alguém chega, você faz, ninguém gosta de ouvir. E eles dizem, o que temos falado contra ti? Versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Sabe o que eles têm falado contra Deus? Deus vai dizer, olha, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha que coisa grave. Deus está falando, a palavra de vocês é dura. E olha, o que nós temos falado? Vocês dizem, inútil é servir ao Senhor. Os soberbos se dão mal. E aí, eles não percebem o quanto eles pecam com o lábio. Parece que não havia diferença, mas Deus, agora ele caminha para o final do livro, Malaquias, dizendo que a diferença será vista em breve. Tudo que eles acusavam a Deus, né? E Deus falava que eles faziam e eles retrucavam a Deus. Deus agora diz no versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Olha o que Malaquias diz. Vocês verão a diferença. Estão dizendo, é inútil servir o Senhor, né? Os soberbos se dão bem, os caras que não fazem nada se dão bem, né? Mas Deus diz, vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A diferença será vista, clara e notória naquele grande dia, quando Deus fizer juízo sobre a terra. É isso que Deus está dizendo em Malaquias. E Ele está repreendendo o povo, para que o povo se arrependa. Ele está tentando trazer o povo ao arrependimento. Os que temiam o Senhor ouviram a voz de Deus. Mas os perversos, que era a maioria, continuaram nos seus pecados. O capítulo 4, versículo 1 a 6, ele mostra que a justiça triunfará. Os perversos serão queimados como a palha, serão destruídos. E os santos serão poupados. Deus promete que virá aquele que fará justiça. Somente Cristo pode resolver o problema do coração humano insensível, endurecido pelo pecado. E Malaquias diz, pois eis que vem o dia, e arde como fornalha,
Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos-ei da lei de Moisés, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias, antes de tudo, é o mensageiro do Senhor. Ele anuncia a vinda daquele que fará justiça. É um livro que fala de justiça, de um povo que acusa o seu Deus de ser injusto, mas fala daquele que é o Rei da justiça. Capítulo 3, 1 a 5, eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vem, e quem poderá suportar a sua vinda? Quem poderá suportar a sua vinda? O dia da justiça, o já aconteceu. O reino veio através de Cristo, que condenou na cruz os nossos pecados. Porém, a justiça ainda será feita, o juízo será feito sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens. Estamos em um período, vamos assim dizer, que anunciamos também uma grande mudança. Como João Batista, nós pregamos hoje: arrependei-vos, porque breve virá o dia, Cristo está chegando. Precisamos ter cuidado para não nos tornarmos insensíveis como aquele povo, cínicos. Esta é a aplicação que fazemos para nós hoje. O livro de Malaquias é relevante para uma igreja em uma época de insensibilidade, negligência para com as coisas de Deus. Nunca Malaquias foi tão atual como hoje. Quantos e quantos crentes, como no primeiro discurso, dizem: Deus não me ama, porque você quer ser o que o outro é. Porque os seus olhos estão na prosperidade do ímpio. Porque você acha que as lutas que você passa é porque Deus não ama. A maior prova do amor dele, Ele deu, é ao enviar Jesus Cristo e morrer por você na cruz. A sua eleição continua sendo a prova do amor de Deus. Então pare de murmurar. A nova e eterna aliança é o fundamento do amor dele por você. Seja grato a Deus, agradeça a Deus pela sua vida. Eu não tenho pretensão de ser o que eu não fui chamado para ser. Deus me cobrará se eu conduzir com fidelidade este pequeno rebanho até aquele grande dia. A uns Deus deu 5.000, a outros 10.000, a outros pequenas igrejas como no Rio de Janeiro,
que o pastor Júnior labuta com uma igreja de 30, 50 membros durante 20 anos, mas é exatamente aquilo que Deus chamou ele, e ele tem que fazer com excelência, e eu tenho que fazer o meu trabalho com excelência, sendo fiel a Deus. Deus me ama, Deus me ama, Deus te ama. Agora, se você continua questionando o amor de Deus, cuidado, você pode ser um perverso no meio do povo. Segundo, você pode estar ficando insensível. Ah, pastor, mas isso é para a época de Malaquias. Para a época de Malaquias, o Senhor disse em Mateus 7, capítulo 7, versículo 22, 23, Jesus: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expulsado demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou Mateus capítulo 25, versículo 42 em diante: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e achando-me enfermo e preso não foste me ver. E que nem Israel, que nem, eles dizem: Senhor, Senhor, quando vimos o Senhor enfermo e não fomos visitar, quando vimos o Senhor preso e não fomos lá te ver, quando... Todas as vezes que vocês deixaram de fazer para um desses pequeninos que vem em meu nome, a mim vocês deixaram de fazer. Igualzinho, o povo acaba ficando insensível e cego à voz de Deus. Cuidado, cuidado você também. E às vezes a gente diz: tadinha, que ele não entende. Ah, ele não entende a mensagem, Danilo. A mensagem está bem complicada, tá, Luciano? Eles não estão entendendo a mensagem. Que não entende o quê? Não tem ninguém acéfalo. O problema é coração. Coração. Já fizemos um teste legal. Uma mensagem sobre sacramentos. Irmão Miguel. Miguel, vem cá. Explica a mensagem aí. Ó, Miguel, sacramento, explicou todinho. Se uma criança de 7 anos entendeu, tem alguma coisa de errado com o seu coração. Seu coração. Não é burrice. Não é que não entende. É o coração que é cego por causa do pecado. Terceiro, por causa disso, passamos a ser negligentes, céticos. E passamos a profanar ao Senhor. Não, eu não faço isso, pastor. Não. Você tem o gado gordinho lá. Mas você traz o doente. No vídeo vai ficar que nem aqueles pastores, mudando a vozinha, não tem nada a ver. Deus sabe o que você pode. João diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso peca. Eu não desprezo a Deus. Irmão, hoje é dia do Senhor. Onde você está? Você falta mais culto do que não sei o quê. Eu não desprezo a Deus. Irmão, vai ser igualzinho Malaquias. Experimenta dizer: irmão, você tem desprezado a Deus. O quê? Quem és tu, pastor Luciano? Eu não desprezo a Deus, não. Não desprezo, não. Ah, não? Não. Pega a lista de presença lá do culto. Você falta um monte de culto durante o ano e diz que não está desprezando a Deus. Certamente você despreza. Você não oferece o teu melhor. Você recebeu o dom, você recebeu o talento, você recebeu vida, você recebeu vigor, você recebeu bens, e o que você faz? E aí vem: não, eu não. Ah, irmão. Solução para você: coloque-se diante da palavra de Deus pelo poder do Espírito e arrependa-se.
arrependa-se. Não duvide do amor de Cristo por você, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Mude de vida. A palavra de Deus falou com você, com certeza. Não engane a Deus, Ele conhece seu coração, não engane a Deus. Estou fazendo tal coisa porque Deus sabe que pode. Não engane a Deus. Não minta para o Espírito Santo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, se a igreja estivesse começando agora, imagine Ananias e Safira, já pensou no que aconteceu com eles? Foram lá, mentiram diante do apóstolo, o apóstolo falou, olha, vocês não mentiram para o homem, mentiram para Deus, e caiu os dois. Sorte ou azar, que aquilo foi um exemplo para que ninguém faça mais. Não vai se repetir toda hora, mas quantos, como Ananias e Safira, usam de engano na casa de Deus? Roubam a Deus, roubam do seu tempo, roubam nos seus dons. Deus deu talento para você. Não, eu não tenho talento nenhum. Mentiroso. A Bíblia diz que pelo menos um talento você tem. Tem tanta coisa para fazer na igreja, né? Não é só pregar aqui no púlpito. Pode cantar, você pode tocar, você pode limpar, você pode cozinhar, você pode fazer manutenção, você pode fazer um monte de coisa, você pode ficar na porta, você pode receber visitantes, você pode evangelizar, você pode ir nas casas, você pode contribuir, você pode doar. Tem muita coisa para fazer. Não dê desculpa diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.